Estamos em Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, em frente à imagem de Santa Rita de Cássia, que abençoa aqueles que entram e saem da cidade. E daqui, de frente da imagem de Santa Rita de Cássia, começamos a matéria dessa semana. Quando o povoado por aqui começou, tinha o nome de Santa Rita de Cássia e pertencia ao município de Caldas. Com o crescimento da cidade, foi colocado o nome de Santa Rita de Caldas. Não há registro de descoberta de ouro aqui em Santa Rita de Caldas, mas como existia uma estrada que ligava Cabo Verde a Ouro Fino, isso em 1764, o povoado começou a crescer por esses lados de cá. Era um lugar de trânsito e de passagem entre as duas estradas, entre as duas cidades. Santa Rita de Caldas é uma cidade localizada ao sul do estado de Minas Gerais. Tem uma população estimada de 10 mil habitantes e está a uma altitude de 1.162 metros. Está localizada entre os picos da Serra do Cervo. Santa Rita de Caldas possui uma das mais deslumbrantes manifestações de fé. No momento, eu estou em frente ao Santuário de Santa Rita de Cássia, que vocês vão entrar conosco para conhecer bem de perto e melhor. E agora falando com o Padre Samuel, que é o atual pároco aqui do Santuário de Santa Rita, que vai nos guiar pela igreja. Essa igreja que antigamente existia uma capelinha, foi no começo da cidade, né? E depois foi demolida e criada esse santuário aqui que é, vamos dizer assim, dedicado a Santa Rita de Cássia, né, Padre? Sim. Santa Rita de Cássia é uma cidade muito tranquila, muito calma e é marcada pela beleza deste santuário, né? Uma capelinha que foi construída, depois foi surgindo as adaptações e hoje nós temos essa igreja que nós temos aqui, que é esse santuário maravilhoso que recebe muitos e muitos peregrinos, né? Principalmente é dia 22 de maio, né? Isso, dia 22 de maio, que é o dia de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. Muitos e muitos romeiros vêm a pé, fazem a sua devoção, né? Esse carinho especial que eles têm com Santa Rita. Né? Antes da gente descrever toda a história de Santa Rita de Cássia, da trajetória de vida dela, do martírio, etc., mas como estamos aqui em Santa Rita de Caldas, no santuário de Santa Rita de Cássia, eu vou caminhar com o Padre Samuel pela igreja, pelo santuário, para que ele mostre para a gente alguns detalhes. Isso. Sejam bem-vindos ao nosso santuário. É uma alegria, né, receber e acolher de modo especial vocês que fazem essa reportagem e todas as pessoas que vão acompanhar também essa trajetória nossa dentro do nosso santuário. E o padre vai contar para a gente, aqui já dentro do santuário, primeiramente, antes de chegar no altar principal, sobre esses quadros, né, padre? Que são lindíssimos, né? E passa a ser uma preciosidade aqui dentro do santuário. Sim, nós temos esses quadros que é uma réplica lá de Cássia, que tem lá em Cássia também esses quadros que contam a vida de Santa Rita. Né? Então, como nós entramos dentro do santuário, na porta do santuário, no chão, a gente encontra uma imagem de um santuário. E esse santuário remete ao santuário de Cássia. É a mesma imagem que temos lá no chão. Então aqui o santuário é muito marcado pela vida de Santa Rita ligada a Cássia, onde Santa Rita nasceu. Nós temos aqui o primeiro quadro, né, da vida de Santa Rita, que conta para nós uma história, né, que as abelhas brancas, venenosas, foram até Santa Rita e eram abelhas muito bravas, e foram até o quarto onde Santa Rita estava e lá, em vez de picá-la, depositaram mel na sua boca. Então a gente olha ali no quadro,
os pais junto com ela e as abelhas colocando mel sobre a boca de Santa Rita. Com relação a esse segundo Esse quadro, segundo quadro, Santa Rita de Cássia, desde a sua infância, ela queria ser uma religiosa. Mas devido à época, o período que ela viveu, os pais prometiam as filhas em casamento. E ela foi prometida em casamento ao seu esposo Ferdinando. E esse quadro revela para nós Santa Rita ajoelhada na frente dos pais, pedindo para os pais para que ela não se casasse. Mas isso não se concretizou porque, de acordo com a história, tudo da época, ela tinha sido prometida em casamento ao seu esposo. esse aqui já é um Nós terceiro temos o quadro. terceiro quadro que conta para nós. Santa Rita casou com Ferdinando, um homem que era muito violento, muito carrasco, muito bruto. E aqui nós encontramos neste quadro Santa Rita, ela sendo de modo especial o seu marido batendo nela, maltratada, né? E mostra para nós esse quadro onde Santa Rita apanha do seu esposo, né, Ferdinando. E a gente continuando essa viagem aqui pelo Santuário de Santa Rita, nós chegamos na terceira fase, contada em pintura da vida de Santa Rita. E o que representa esse quadro, padre? Esse quarto quadro mostra para nós, devido ao seu marido ser muito violento, muito bravo, ela rezou mais ou menos quase 30 anos para a conversão do seu esposo. Seu esposo se converteu, se tornou um cristão, uma pessoa amável, uma pessoa dócil, mas devido à sua fama, devido a tudo aquilo que ele fez, tinha algumas vinganças de algumas pessoas que queriam tirar a vida dele. Então aqui nós encontramos neste quadro seu esposo morto e os seus 2 filhos e Santa Rita, né, tocando no seu esposo no chão. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Nessa idade e nessa fase, Santa Rita já tinha 2 filhos. 2 filhos, ela teve esses 2 filhos com Ferdinando e os filhos também, por causa do pai ser muito violento, foram criando também dentro do coração essa índole de serem carrasco, de serem muito violentos, né? Mas aqui nós encontramos os 2 filhos e ela chorando a morte do marido. Interessante registrar, primeiro, que Santa Rita nasceu em 1371, nós estamos falando de uma idade bem remota. E a segunda coisa é que Santa Rita viveu como camponesa com o marido dela. Sim, numa realidade bem rural, bem simples, né? Então, e o que representa esse quadro aqui, padre? Nós temos aqui o quinto quadro dentro do nosso santuário, que mostra para nós Santa Rita de joelho, rezando a Jesus junto com os seus 2 filhos. Então, como já disse no quadro anterior, seus filhos queriam vingar a morte do pai, queriam matar aqueles que mataram seus pais. E Santa Rita ajoelha de frente ao crucificado e diz: olha Deus, se for para ver os meus filhos assassinos, espere que o Senhor leve meus filhos embora. E vem uma peste, como nós vivemos o coronavírus hoje, e mata os seus 2 filhos. É uma história realmente singular. É uma história de vida, é uma história de santidade, né, padre? Sim, nós vamos percebendo dentro da vida dela muitas provações e também a presença de Deus presente nela. Porque ela conseguiu a conversão do marido, o marido é assassinado. E depois acontece essa questão dos filhos querendo vingar a morte do pai. Ela entrega os filhos para Deus, prefere os filhos com Deus do que os filhos assassinos. Então, vida marcada de muita tribulação, mas muito marcada pelo sinal da graça de Deus, né? Continuando a nossa peregrinação aqui, mostrando a vida de Santa Rita, nós estamos no 6º tema, no 6º quadro. Isso. E o que significa este quadro específico na vida de Santa Rita? Como já disse no início da nossa caminhada sobre os quadros, Santa Rita queria ser uma religiosa, mas não conseguiu porque já tinha sido comprometida em casamento. Depois da morte do marido, da morte dos filhos, ela vai até o convento e quer se tornar uma religiosa. Mas, devido a toda a história da sua vida, ela não conseguiu se tornar uma religiosa nesse início, porque as madres não aceitavam uma mulher que fosse casada, uma mulher que não fosse virgem. Então,
a Madre fechou a porta sobre a vida de Santa Rita e sobre a história de Santa Rita. Então nós temos aqui neste quadro ela pedindo à Madre para que a Madre acolha ela dentro do mosteiro, dentro do convento, mas a Madre não aceita Santa Rita como religiosa. Nessa época ela já não tinha mais os filhos? Isso, nessa época ela já tinha perdido o esposo e os 2 filhos. Para se ter uma ideia, como sofreu Santa Rita, que nasceu com a vocação, que nasceu sobre aquela missão de ser santa e teve tantas dificuldades na vida, uma vida marcada por sofrimento e teve uma vida marcada pela santidade também, não é isso, padre? Sim, e por isso que ela identifica muito com a vida do povo hoje, a devoção a ela, porque ela está muito ligada à vida do cotidiano, os desafios, as dificuldades que todo mundo tem. Então, ela conseguiu superar por causa que ela colocou a presença de Deus na vida dela, né? Então, por isso que é tanto a devoção a ela, por causa disso também, né? E por isso que dizem que Santa Rita é a santa dos casos até impossíveis. Sim, dos casos impossíveis, porque nós vamos vendo na vida dela tudo aquilo que era impossível na realidade humana se tornou possível na realidade em Deus, né? Com a graça de Deus, ela superou cada uma dessas. Cada uma delas. Então, ela mostra e ensina que com Deus a gente vai conseguir superar todas as nossas limitações, todas as provações da nossa vida. Agora, já nesse 7º quadro, contando a história de Santa Rita, o que ele representa, pai? Então, Santa Rita, ela tinha alguns santos que eram protetores, que ela sempre rezava, que sempre pedia a Deus para que estivesse com ela, né? Um desses santos é Santo Agostinho, né? Que é muito conhecido conosco. Então, nesta tela, os 3 santos protetores de Santa Rita pega Santa Rita e leva para dentro do convento, que nós vamos ver no próximo quadro que nós encontramos à frente. Bom, eu entendo que convento e mosteiro seja uma coisa só. Então ela conseguiu entrar no mosteiro ou no convento, não da forma tradicional. Não da forma tradicional, pela porta. Ela é bilocada. Os santos levam ela para dentro do Carmelo, do mosteiro, podemos dizer, e a Madre chega lá e assusta de ver ela onde que ela está, como que ela entrou lá dentro, se não tinha como entrar lá, passar por várias portas para chegar até lá. Poderia dizer que então quem colocou Santa Rita dentro do mosteiro foi a fé. A fé. A fé que ela tinha em Deus e a proteção desses santos que ela pediu, como nós pedimos hoje a proteção dos santos para a nossa vida. Continuando por aqui, nessa saga, né, se eu posso dizer assim, de Santa Rita, mostrando a trajetória da vida dela desde o nascimento no primeiro quadro, nós chegamos nessa representação aqui. Isso. Esse é o 8º quadro que mostra para nós a Madre entra dentro da clausura e encontra Santa Rita lá dentro daquela sala, que é impossível dela ter entrado lá porque as portas são fechadas, todas fechadas, mas os santos protetores e a presença de Deus colocou ela lá dentro. Então a Madre assusta e tem um espanto, mas a partir disso acolhe ela como uma religiosa. Mesmo porque estava mais do que evidente aqui nesse caso a vocação dela de ter sido colocada por Santo Agostinho e outros santos protetores dentro do mosteiro de uma forma totalmente inusitada. Só que acolhe ela, mas coloca algumas condições de provação para ver se de fato ela tem a vocação. Vamos andando por aqui, mostrando mais da vida de Santa Rita, toda retratada aqui nas paredes da igreja, do Santuário de Santa Rita, aqui em Santa Rita de Caldas. Nesse quadro está representado... Santa Rita, quando ela entra dentro da vida religiosa, algumas provações ela precisou fazer para provar se de fato ela tem a vocação. Então ela regou um galho de rosa seco até durante um ano. Não tinha possibilidade de ter vida aquilo, mas ela regou até que brotou. Então, por isso que Santa Rita mostra a sua vocação, mostra para nós a mulher das rosas também, como aquela que cuida
que mostra a figueira também, que ela regou e brotou, e essa figueira nós encontramos até hoje lá em Cássia, onde ela viveu. Nós temos o 10º quadro, que é o penúltimo quadro da história da vida de Santa Rita dentro desse santuário. Santa Rita queria igualar a sua vida à vida do Cristo. Então, ela, de frente com o crucificado, ela pede a Jesus: olha, Jesus, me dê uma parte do sofrimento que a senhora teve, que o Senhor teve, para que eu também possa ter. Então, ela pede para Jesus e Jesus manda um espinho da sua coroa na sua testa, como nós olhamos para esse quadro. O espinho saindo da testa do Cristo e voltando para a testa de Santa Rita de Cássia. Que foi uma ferida que nunca se cicatrizou. Foi uma ferida que ela viveu 15 anos com essa ferida. E com o tempo essa ferida foi trazendo complicações, né? Foi trazendo muita coisa para a vida dela, o mau cheiro, ela foi sendo isolada dentro do Carmelo e foi vivendo uma vida muito de sofrimento por causa dessa ferida. Foi basicamente uma prova, né? Uma prova. E certa vez também conta a história que um dia ela queria ir até Roma fazer uma visita ao Papa, era um ano jubilar, e ela queria ir até Roma, só que não tinha jeito dela ir por causa da sua ferida, por causa do mau cheiro, porque ela vivia isolada dentro do mosteiro. E ela pede para Deus: olha, Deus, se for da vontade do Senhor, eu quero ver o Papa, pode tirar a minha ferida e a hora que eu voltar, o Senhor volta ela para mim de novo. Aí ela vai até Roma, faz a visita ao Papa, a ferida desaparece, faz a visita e volta para dentro do mosteiro, e lá de novo também ela contrai de novo a ferida, né? E essa ferida traz para ela 15 anos de sofrimento, de muita dor, de muita angústia. E o que mais incomoda diante de tudo isso é o mau cheiro, né? As pessoas não conseguem chegar perto dela. Até as madres que vão levar comida colocam e já vão embora bem rapidinho. Ela fica isolada dentro de uma torre lá no mosteiro. Mesmo porque naquela época não existia penicilina, não existia o antibiótico, não existia esses recursos da medicina que pudesse atuar. E eu nem sei, na verdade, se era o martírio que ela também levava consigo. Isso, ela pediu, e ela queria vivenciar na vida dela um pouco do sofrimento do Cristo. Agora nós estamos, né, padre, diante do último quadro, da última cena de Santa Rita, que eu gostaria que o senhor descrevesse para a gente. O último quadro é o momento da sua partida para o céu, né? Como já disse, que essa ferida na testa exalava o mau cheiro, no dia que ela morre, esse mau cheiro desaparece e surge o perfume das rosas. Por isso também Santa Rita, mulher das rosas. Então nós temos o quadro, ela sendo elevada para os céus e os anjos acolhendo Santa Rita no céu. Então nós percebemos, diante de toda a história, diante de toda a provação da vida de Santa Rita, que o essencial para ela foi o projeto de Jesus Cristo. Por isso ela conseguiu vencer tudo e mostra para nós que tudo é possível diante de Deus. A vida de nascimento, vivência, fé, trajetória, e quando ela chega no final da vida, ela que tinha até o mau cheiro por causa da ferida, ela termina a sua trajetória aqui nesse plano terrestre com o perfume exalando rosas, é isso? Isso, o perfume das rosas, né? Que são tão belo, tão bonita, tanto fisicamente, a rosa que é muito bonita, muito bela, recordando isso. E mostrando para nós que a rosa tem um espinho também, como a vida de Santa Rita. Foi marcada com os espinhos, mas terminou com o perfume das rosas. Nós vamos ver agora no altar a imagem facsímile de Santa Rita, que veio de Cássia, onde Santa Rita viveu, onde as irmãs tomam conta do santuário lá. Foi uma réplica que veio de lá, há quase mais de 60 anos, ela está presente conosco aqui no santuário, e ela foi trazida na época por um sacerdote que trabalhou aqui, que agora está no processo de beatificação, que é o servo de Deus, Padre Aderich, né? Sim. Inclusive, só explicando e traduzindo, o facsímile é uma cópia idêntica à que tem lá em Santa Rita, lá em Cássia, melhor dizendo, na Itália. Foi um presente? Foi uma doação? Isso, na época algumas pessoas da cidade ajudaram o Padre Aderich e foi adquirido, foi comprado essa imagem lá e veio para o nosso santuário de Santa Rita de Cássia, né? Podemos ir lá? Podemos.
Antes de chegarmos ao facsímile de Santa Rita, eu queria que o Padre Samuel mostrasse para a gente, explicasse esse altar maravilhoso. O que nós temos representado nesse altar, Padre? Nós temos nesse altar, que é o centro, né, a mesa do altar, que representa o Cristo vivo e verdadeiro, né? Depois nós temos lá em cima no altar aquela fotografia, aquela pintura junto com a cruz, e temos duas imagens, né? As imagens representando o Calvário do Cristo Jesus, e as fotografias pintadas representam a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são comunhão perfeita e vivem esta comunhão perfeita, né? Simbolizados através do círculo, que mostra que não há finitude, é completo, é eterno, é para sempre. É uma aliança. É uma aliança. E as duas imagens, a direita e a esquerda? Sim, são duas imagens de dois santos, né, Nossa Senhora, e adorando aos pés da cruz, simbolizada através do Calvário. E aqui, continuando com o Padre Samuel, olhando todos os locais que são importantes, interessantes e que são sagrados aqui no Santuário de Santa Rita. Aqui é o sacrário? Isso, aqui nós temos o sacrário, o Santíssimo Sacramento, né, onde fica as reservas eucarísticas, né, para que as pessoas possam vir, fazer a sua adoração, o seu momento de comunhão com o Cristo vivo, né. Temos aí os anjos que estão ao lado do Cristo, a luz também que é acesa, simbolizando que o Cristo vivo está presente aqui dentro do sacrário. Nós encontramos também a foto do Cordeiro em cima lá, em pintura, as 10 velas, né, simbolizando as 10 virgens, né, 5 prudentes e 5 imprudentes, as 5 que levaram óleo suficiente para esperar o noivo e as outras 5 que não levaram óleo suficiente, né? Então, mostrando que nós precisamos estar atentos, precisamos estar cuidadosos para esperar esse noivo que é o Cristo Jesus na nossa vida. Assim como o dono da casa não sabe quando o ladrão chegará, assim, o cristão também tem que estar preparado para a volta do Cristo. Sim. Né? Seria isso. Preparar para que a gente possa estar pronto para o dia também da nossa Páscoa definitiva com o Cristo. E agora, finalmente, estamos chegando aqui onde está depositada a urna de Santa Rita, que é esta aqui que vocês vão ver daqui a pouco nas imagens. E com o padre contando para a gente sobre a história dessa facsímile. Então, como já disse, essa facsímile, ela veio de Cássia, na Itália. Na época, quando foi vir para o Brasil, as irmãs disseram, a cera, que é essa facsímile, era de cera. As irmãs disseram, por causa do clima tropical do Brasil, não era muito compatível a cera, porque poderia se deteriorar, poderia se estragar, mas mesmo assim o Padre Derich falou, não, eu quero de cera igual à imagem de facsímile de Santa Rita que tem aqui em Cássia. As irmãs fizeram e veio essa imagem para nós. Chegou de navio, muito tempo para chegar, vários meses de viagem, e ela veio e chegou ao nosso santuário. Mas antes de vir a imagem facsímile, veio a relíquia, né, que se encontra dentro do peito de Santa Rita, que é um pedacinho do osso de Santa Rita lá de Cássia também, que veio de lá. Então, quando nós olhamos para essa facsímile, nós vemos que é idêntica ao corpo de Santa Rita que temos em Cássia, e Santa Rita é uma das santas que não se decompôs o seu corpo. O seu corpo está intacto, do mesmo jeito que ela morreu, há mais ou menos quase mais de 500 anos, ela está como ela morreu. Essa facsímile aqui, eu não me lembro bem se o senhor já me falou, quanto tempo ela está aqui Ela está aqui há mais ou menos mais de 60 anos, 62, 61 anos que ela está aqui no nosso santuário. E é o motivo maior da peregrinação de todos os cristãos que vêm aqui a Santa Rita de Caldas, não é isso? Sim, o motivo maior é vir
até Santa Rita e aqui tocar na urna de Santa Rita. Você vê como as pessoas chegam próximas dela. Nós olhamos até muitas marcas de mãos de pessoas que vieram aqui hoje, já passaram aqui, já fizeram a sua oração, já fizeram o seu agradecimento, e essa proximidade, né, da Santa das Causas Impossíveis. Por isso que atrai muitas pessoas, e assim, os milagres que as pessoas relatam por intermédio de Santa Rita são maravilhosos e magníficos da presença de Deus. Então deixo o convite a você, venha conhecer o nosso santuário, sinta-se bem-vindo, aqui também é a sua casa, é a casa de Santa Rita, mas também é a sua casa, ela está de braços abertos. Como nós vemos lá no vitral, na frente da igreja, Santa Rita está com os braços abertos. Por quê? Ela quer acolher você que chega, você que vem, com as suas angústias, com as suas tristezas, e você que vem também agradecer. Seja bem-vindo, né, ao nosso santuário, que fica localizado em Santa Rita de Caldas, uma cidade aqui do sul de Minas, perto de Poços de Caldas, conhecida como a capital da fé. É com grande alegria que eu acolho cada um de vocês para virem fazer essa experiência ao lado da Santa das Causas Impossíveis neste santuário. Agradeço aí a reportagem, agradeço tudo, e que Deus continue abençoando os trabalhos de vocês. E conforme o Padre Samuel disse, que venham conhecer e trazer seus pedidos, os seus agradecimentos, exercer sua fé aqui em Santa Rita de Caldas. Especial Turismo, a gente se encontra aqui em Santa Rita. E no próximo programa, acompanhe nossa equipe na cidade de Cássia, Minas Gerais, em uma visita ao maior templo do mundo dedicado à santa, o Santuário de Santa Rita de Cássia. A distância entre Santa Rita de Caldas a Cássia é 250 quilômetros. Até lá!